Provérbios, capítulo 7. Nós vamos continuar aqui a nossa exposição do livro de Provérbios. No domingo passado nós estudamos o capítulo 6 e falamos sobre os 3 inimigos de uma vida plena com Deus, que são os compromissos financeiros insensatos. No caso aqui, Salomão fala da questão de ser um fiador, do versículo 1 ao versículo 5. Ele diz que ele alerta o filho dele para que, caso isso acontecesse, ele então desse um jeito, de qualquer forma, de tentar sair dessa situação, porque isso poderia comprometê-lo nas outras áreas da sua vida. Do versículo 6 ao versículo 11, ele fala sobre a preguiça. Nós tratamos a preguiça como algo inofensivo, mas a preguiça, ela é um defeito de caráter. Ela pode ser definida como um pecado da alma, portanto de natureza espiritual, de tal maneira que a preguiça, ela afeta também todas as áreas da vida de uma pessoa. Pessoas preguiçosas, elas tendem não somente a não prosperar, como elas tendem também a ser um peso para as pessoas. Então, uma coisa que a gente não pode alimentar em nós e nos nossos filhos é a preguiça. A preguiça é diferente do descanso. O descanso é merecido, é necessário, é legítimo. Agora, a preguiça, que é no caso a pessoa que vive em função de não fazer nada, isso não é nem legítimo e nem aceitável. E vimos também o pecado da lascívia, que é quando ele orienta o seu filho a tomar cuidado com a mulher adúltera, particularmente a partir do versículo 20. Ele vai então orientar e alertar sobre esse perigo, porque isso certamente também afetaria a sua vida em todas as áreas. O capítulo 7, eu diria que ele é ainda mais explícito. E uma das coisas interessantes da Bíblia é que quando a Bíblia ela aborda uma questão, ela não tem o compromisso de ficar escolhendo as palavras corretas. A Bíblia, por exemplo, quando ela trata do pecado, como teve a gincana bíblica aqui ontem, falando sobre a questão do pecado, ela não fica falando sobre o pecado, é uma coisa ruim, uma coisa mal, uma coisa que traz sofrimento. Não, ela fala que o pecado, o pecado é uma ofensa contra Deus, que o salário do pecado é a morte, que a consequência do pecado é o inferno. Então a Bíblia, quando ela entra em todos os assuntos, diferente de todas as abordagens que a sociedade tenta fazer das mazelas humanas, a Bíblia ela vai direto ao ponto, não importa se vai ofender, e a Bíblia é um livro de confrontação, vamos dizer assim, está sempre nos confrontando. E até eu citei aqui uma frase um dia, que quando nós estamos lendo a nossa Bíblia, não é nós que estamos lendo a Bíblia, mas é a Bíblia que está lendo nós. Não somos nós que estamos emitindo julgamentos sobre os trechos da Bíblia, mas à medida que os versículos vão entrando na nossa mente, eles estão consequentemente nos julgando, e estão consequentemente nos apontando para a verdade, sempre para a verdade. E o capítulo 7, ele vai falar sobre mais advertências contra a mulher adúltera, e ele vai entrar com muita profundidade com relação ao pecado sexual, como sendo o meio pelo qual conduziria e conduz com toda certeza à morte. E aqui, até o Weber, no estudo dele de Provérbios 5, usou uma imagem interessante, de um casal e uma outra pessoa, e um dos cônjuges dando a mão para uma terceira pessoa, simbolizando a infidelidade. Mas aqui, essa imagem, ela tem o objetivo de retratar outra questão. Ela retrata o pecado como nós o vemos, a princípio, como nós o vemos, como uma boa. O pecado sempre aparece como uma oportunidade, como algo assim, imperdível, que você tem que aproveitar. Mas a outra imagem, ele apresenta o pecado como ele é. Então veja, irmãos, trazendo essa comparação para o mundo,
A gente vê que um dos problemas de muitos é o amor ao mundo. É o que João vai falar na questão do amor ao mundo. Mas se nós pudéssemos ver o mundo e o que o mundo é pelos olhos espirituais, se nós pudéssemos ver sem as sugestivas belezas que o diabo coloca, né, nessa realidade longe de Cristo, se nós pudéssemos ver as multidões, as pessoas caminhando para o inferno, então nós não nos encantaríamos por qualquer coisa que o mundo nos ofereça. Se nós pudéssemos ver como as coisas realmente são, e se nós pudermos olhar para nós mesmos e vermos o nosso próprio pecado, então, ainda que nós vejamos a morte, ainda que nós vejamos a tragédia, nós podemos ver a esperança, porque sempre que a gente vê a nossa perdição, a gente vê a salvação em Cristo. Então, uma coisa interessante, antes da gente continuar, porque é bem provável que quando a gente vê ou ouça um estudo como esse, a gente fica pensando em pessoas, em terceiros. Mas o nosso objetivo é que a gente pense em nós mesmos. E se você é o tipo de pessoa que justifica o seu pecado, você fica falando assim: mas eu fiz isso por esse motivo, ou porque alguma coisa me levou a fazer isso. Em qualquer pecado, se você justifica, na verdade você está bloqueando a chance que você tem de ser perdoado. Então, toda vez que você ora, aprenda a pedir perdão a Deus pelos seus pecados, pelo que você é. Se você tem o pecado da inveja, reconheça: Senhor, eu invejei o meu irmão, e o Senhor me ajude a lutar contra isso. Se o seu pecado é a lascívia, se os seus olhos estão sempre atentos a alguém que não te pertence, então que você reconheça isso. Se o seu pecado é o pecado da avareza, você ama demais o dinheiro, e o dinheiro ele te produz mais satisfação do que Deus, então você tem que pedir, sempre temos que pedir perdão pelos pecados, especificamente. Isso começa pelo reconhecimento. Então, entrando aqui no capítulo 7 de Provérbios, pela terceira vez Salomão vai chamar o seu filho, vai chamar esse jovem de volta à palavra de Deus. E do versículo 1 ao versículo 5 diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-as na tábua do teu coração. Diz a sabedoria: tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. E aí lemos até o verso de número 5. Então veja, o cenário que Salomão está descrevendo e o que ele está alertando o seu filho, não é para que ele, primeiramente, tome cuidado com as coisas perigosas. É assim que a gente faz com os nossos filhos. Toma cuidado com as companhias, toma cuidado com os vícios, toma cuidado com o lugar que você vai frequentar. Salomão não começa desse jeito. Ele não começa falando para o filho dele tomar cuidado com os perigos, mas ele começa orientando o filho dele a se apegar às coisas firmes, que no caso aqui é a palavra de Deus. Antes a gente tentar se proteger das investidas do diabo, nós temos que, como diz o versículo 2, guardar os mandamentos de Deus no nosso coração. Nós temos que, como diz o versículo de número 1, conservá-los dentro de nós mesmos. Versículo 3, atá-los com os dedos, escrevendo-os na tábua do nosso coração, e reconhecer que a sabedoria, como diz o versículo 4, é a nossa irmã, uma referência a alguém muito íntimo, e o entendimento chama teu parente. Ou seja, nós temos que ter uma intimidade com a palavra, porque, veja bem, a gente comete um erro sério, eu diria, isso infelizmente quase generalizadamente, que a gente sempre trata o ensino da Bíblia como algo muito infantilizado. Sempre é assim. A gente muitas vezes olha para Gênesis capítulo 1
E a gente tem as Bíblias, eu não estou dizendo que isso é um problema, mas quando nós temos adultos infantilizados, no sentido da maneira como eles olham para a Bíblia, então, consequentemente, isso vai comprometer a percepção deles de usarem o Evangelho para se defenderem das tentações e auxiliar nas provações. Nós temos que ler a Bíblia como um livro de autoridade como ele é. Nós temos que estudar a Bíblia e temos que nos envolver com a Bíblia como sendo um livro que é digno de todo respeito como ele é. Porque quando os nossos jovens eles entram no ensino médio, ou quando entram na faculdade, e quando eles começarem a ler os grandes absurdos da teoria da evolução, do Big Bang, que são coisas absurdas, até para a própria razão, eles vão tratar aquilo com mais respeito e dignidade do que o relato da Bíblia, que simplesmente reconhece que há um Criador. Então essa é a nossa relação, deve ser a nossa relação com a Bíblia. E aí, voltando aqui para o nosso texto, por que ele alerta o seu filho, ou ensina o seu filho a se apegar na Bíblia? Porque no versículo 27, os irmãos prestem atenção, ele está chamando a atenção do seu filho para se proteger contra as investidas da mulher adúltera. No versículo 27, a sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. É claro que esse é um discurso que, se você for falar isso num ambiente não, até uma pessoa que assiste isso pela internet vai falar, mas que bobagem, a pessoa vive como ela quiser. Mas não é assim que a Bíblia diz. Ela chama essa mulher de uma mulher adúltera, porque na verdade ela estava procurando uma oportunidade para enganar alguém, e mais particularmente esse jovem. Então guardar a palavra de Deus no coração era uma questão de vida ou morte. E eu digo que até hoje ainda é uma questão de vida ou morte. E aí ele vai dizer no versículo 2, como mencionamos, para guardar os mandamentos, e tem uma expressão no versículo 2: guarda os mandamentos e vive a minha lei como que a menina dos teus olhos. Você sabe que isso é falado em estudos, que não tem nada no corpo humano que tenha um reflexo mais rápido do que os olhos. Quando alguma coisa vai bater no seu olho, antes que você consiga sequer imaginar, o seu instinto é de fechar os olhos e proteger. E como nós sabemos, a menina dos olhos é talvez a parte mais sensível do nosso corpo. Não tem coisa mais agoniante do que a gente ouvir história de uma pessoa que furou o olho, ou de uma pessoa que machucou o olho, ou enfim, coisas dessa natureza. Então, por ser uma coisa muito sensível, e uma coisa muito delicada, e uma coisa muito valiosa, nós devemos tratar com muito cuidado. A mesma coisa em relação à palavra de Deus, aos mandamentos. Trata-os como a coisa mais preciosa para você. Porque se você fizer, eles te darão vida. E dentro dessa questão, o que torna um pecado terrível? O que torna um pecado, seja do adultério, seja da fofoca, o que torna um pecado, seja ele um escândalo, um pecado assim de um mau testemunho? O que torna um pecado terrível? Nós gostamos de pensar que o que torna um pecado terrível são as consequências que ele traz para quem? Para nós, o sofrimento. Nós não gostamos da exposição, não gostamos de que as pessoas fiquem comentando sobre a nossa vida ou sobre alguém que nós amamos. Nós odiamos o fato de alguém nos repreendendo, principalmente publicamente. Então, nós pensamos que o grande problema do pecado ele se dá na esfera do que ele faz com a gente. Mas o grande problema do pecado, o que torna o pecado realmente terrível, não é o que ele faz com a gente, mas é o que ele faz com a santidade de Deus. Alguém definiu o pecado certa vez como um soco dado na face de Deus. Então é uma coisa absolutamente terrível. Então a gente tem que sempre pensar nessa perspectiva. Por que eu tenho que dar um bom testemunho? Não é porque a minha vida vai ser exposta, mas é porque a grandeza de Deus não pode ser ridicularizada
por alguém como eu. Mas uma coisa interessante é que às vezes Deus, Ele expõe os nossos pecados para nos ensinar lições. Por exemplo, até vou falar sobre isso hoje à noite, no culto em Mirassol. Quando você olha para a história da Bíblia, vamos pegar o livro de Gênesis. Lá nós temos a história de vários irmãos. Talvez o livro de Gênesis poderia ser chamado da história da falta de entendimento entre os irmãos. Jacó e Esaú não se davam bem. Jacó enganou Esaú e adquiriu o direito da primogenitura. Tem uma coisa interessante: depois que Jacó vai embora, ele vai embora, né? Fica longe porque o irmão dele queria matar ele. Quando ele retorna, o que ele faz? Ele divide a sua família em caravanas. Então, a primeira caravana, ele manda uma das suas esposas com um punhado de filhos para encontrar com o seu irmão e tentar apaziguar ele no seu irmão. Aí, depois de uma certa distância, ele manda outra leva de filhos e servos e ovelhas e bens. Na terceira, ele manda mais uma leva de filhos, porque ele queria apaziguar ele no seu irmão com os presentes. E por último, vai ele e a Raquel, que era a mulher que ele amava, e junto com os dois, o filho que ele amava também. Agora imagina, como que o filho que foi lá na primeira caravana deve ter se sentido: olha, o meu pai é bom mesmo, hein? Está me mandando aqui na linha de frente para morrer se for necessário. Aí imagina o filho que foi na segunda linha: ó, meu pai realmente é bom. Ele é um covarde, porque ele manda a gente para morrer, porque ele não tem coragem de matar o irmão dele. A história vai dizer que Esaú não tinha mais raiva, e quando ele encontrou foi uma grande festa. Mas imagina esses filhos, que relacionamento era esse? Nós poderíamos também pegar o exemplo de Isaac, Ismael também, um ridicularizando o outro, tiveram que ser separados logo no começo da vida. Então a Bíblia, ela não fica tentando de desenhar personagens perfeitos, homens que são, não, eles são descritos assim como eles são: pessoas pecadoras, pessoas limitadas, pessoas traiçoeiras, e pessoas que a única coisa de boa que eles tinham é o que Deus tinha dado para eles. Então Deus, às vezes, Ele expõe o nosso pecado, e isso acontece com uma certa frequência, para mostrar que, na verdade, Deus não está tentando desenhar uma coisa que nós não somos. Nós somos pecadores, e nós somos lembrados a todo tempo que nós necessitamos da graça e da palavra. Então, esse pequeno trecho, ele vai falar então do pecado sexual. Ele começa com os olhos e mãos indisciplinadas. Então a pessoa olha para quem ela não deveria, esse é o primeiro passo. Depois ela toca em quem não deveria, é o segundo passo. Mas o olho e a mão não são os problemas. O problema está na onde? No coração. É o que nós desejamos. A gente tem falado tanto sobre isso, porque em última análise, todo o problema nosso reside no coração. E você sabe que nós somos criaturas adoradoras. Ou nós adoramos a Deus, ou nós adoramos o dinheiro, ou nós adoramos a família, ou nós adoramos os nossos filhos, ou nós adoramos o nosso emprego, ou nós adoramos a nossa casa, ou nós adoramos a nossa estabilidade, ou nós adoramos o nosso status, ou nós adoramos a nossa estrutura física. Então nós adoramos alguma coisa dentro. O problema é que tudo que nós adoramos, exceto Deus, como diz o escritor, vai nos matar mais cedo ou mais tarde. Mas todo o problema da adoração e todo o problema do pecado, ele sempre começa no coração e naquilo que nós adoramos. Então a sabedoria de Deus, o amor pelo ser de Deus, ele vai nos proteger dos nossos desejos carnais. Não é algo que nós possamos fazer sozinho. E esse capítulo, ele apresenta de uma maneira muito vívida uma bela jovem, ou um jovem que cai na armadilha de uma bela mulher, mas cuja conduta era de adultério. Então veja os passos. O primeiro passo para a destruição
começa com esse jovem tentando a si mesmo. Versos 6 a 9. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que carece, um que era carente. Acho que está errado aqui, né? Um que era carente. Eu acho que é carente. Depois alguém olha aí na Bíblia para mim. Carente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina. Está carecente mesmo? É a minha falta de juízo. Carecente de juízo. Olha só, eu tinha pensado que era carente, mas carecente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa, à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Então a primeira coisa que você observa é que esse jovem era um ignorante, um ingênuo. Ele é descrito como uma pessoa até mesmo orgulhosa. Por quê? Porque ele estava flertando com o pecado. Ele estava trafegando nos limites de onde o perigo está. É que nem aquele desenho do Tom e Jerry, que ele tem uma desavença com o cachorro, né? E aí ele vai e faz um risco, porque o cachorro está na coleira, ele faz um risco até onde ele poderia ir para ficar provocando. Já viram esse episódio? Aí o cachorro inteligentemente vai lá, apaga o risco e faz um risco na onde? E põe um risco mais para cá. E a hora que o gato vai lá provocar o cachorro e pega, dá para entender a cena? É exatamente isso. O pecado ele faz um risco. Aí a gente pensa que pode até ali, mas ali já era, ali já foi, ali você já está totalmente abraçado, não tem mais como sair. E ele está apenas tentando a si mesmo, e o que ele está procurando é uma situação de apuros. No versículo 9, esse jovem ele está fora da casa dele, fala da escuridão da noite, nas trevas, no versículo que eu li aqui no 9, né? Fala das trevas, caminhando perto de um lugar de tentação e perigo. Ele não deu ouvidos ao conselho do Senhor, que no capítulo 5, versículo 8, ele deveria se afastar dessa mulher e não se aproximar da porta da sua casa. Então todo o cenário é de alguém que não está sendo tentado, mas é de alguém que está buscando a tentação. Muitas vezes nós falamos, eu estou sendo tentado, mas não é eu estou sendo tentado, eu estou buscando a tentação. Vamos pegar um exemplo, que é um problema muito comum no mundo moderno, que é o problema da pornografia. Um site de pornografia, ele vai abrir na tela de um computador sozinho, ou vai? Alguém tem que ir lá, ligar o computador, clicar o endereço e acessar. O Jorge, quando trabalhava na locadora, ele estava me dizendo, né, Jorge? Eu nem sei se deveria falar isso, mas vou falar. Que ele trabalhava na locadora e ele dizia que muitas pessoas iam lá na seção das partes proibidas, né? Então, quer dizer, um vídeo dessa natureza, ele não vem parar nas nossas mãos sozinho. Ninguém vai lá com isso no seu correio. As pessoas que vão atrás. Então, os nossos pés, se eles não forem controlados pela palavra de Deus, então certamente eles cederão aos pecados sexuais e a qualquer outro tipo de pecado, e eles vão se colocar propositalmente em situação de perigo e tentação. Se nós não podemos evitar ser tentados, nós podemos evitar tentar a nós mesmos. Jó 31, nessa versão Almeida Corrigida Fiel, Jó dizendo: fiz aliança com os meus olhos, pois como eu os fixaria numa virgem? Esse mesmo trecho na Nova Versão Internacional: fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Na Nova Tradução da linguagem de hoje: eu jurei que os meus olhos nunca haveriam de cobiçar uma virgem. E na nossa versão, que é a Almeida Revista Atualizada: fiz aliança com os meus olhos, como for, pois os fixaria eu numa donzela? Em outras palavras, Jó, em qualquer versão que você pega, ele tinha uma coisa em comum: eu fiz um trato comigo mesmo, eu não vou olhar para alguém que não me pertence. Então todo o princípio começa
em nós não nos auto-tentarmos. Se existe uma situação de risco, seja na questão sexual, seja na questão, em qualquer outra questão, então você tem que tomar cuidado, porque se você se coloca numa situação de risco, é porque você vai cair, porque do contrário você não teria entrado por esse caminho. Pode falar, quando Caim ali, né, já estava com o coração ali, já planejado, o coração dele. O que Deus falou para Caim? Não foi o que ele falava. O seu desejo será contra ti. Então, um pré-determinado. Então, eu preciso lá. Então, mesmo nessa vida, dá um alerta. Exatamente. Então, a gente vê assim, ó, tá? Igualmente, você vai fazer o pecado já a tua porta, né? Exatamente. O pecado já a tua porta. Então, a gente procura mesmo. Exatamente. Não, a gente procura. Eles não têm esse alerta. Exatamente. A nossa mente e o nosso coração. Porque não está cheio deles, não está. Eu estava conversando aqui com o senhor Hélio, ele estava me dizendo que vai fazer fez uma ressonância, uma ressonância, né? E eu fiz uma ressonância também, né, quando eu tive problema na coluna, e eu achei tão interessante, porque quando você não faz o exame, você fica supondo o que você tem. Você fica imaginando que pode ser um problema do nervo ciático, talvez você deu um mau jeito na lombar, mas quando você pega o exame na sua mão, e quando o médico interpreta o exame, o que você vê? A precisão. Tudo que você pensava era tudo uma grande bobagem. Mas quando o médico pega e fala, você tem isso, porque a sua vértebra L5 está desse jeito, houve um desgaste, ela cedeu por esse motivo, tal, e ele vai explicando, aí você tem a segurança. Então a Bíblia, ela é exatamente como um exame preciso. O que eu acho, o que você acha, o que todo mundo acha, não importa, mas não importa de jeito nenhum. Mas quando ela nos lê, e quando ela fala sobre nós, e quando ela nos alerta, é como um exame preciso. Nunca pense que é algo que não possa te acontecer, e nunca subestime o poder de um alerta da Bíblia, porque na verdade ela está lendo você, e ela está alertando você, e é isso que Salomão está fazendo com o seu filho. O segundo passo para a destruição, o primeiro é quando ele tenta a si mesmo, e o segundo é quando ele é tentado pela mulher. Rapidamente, no versículo 10 a 20, diz assim: eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração, ou seja, ela se veste de um jeito que, usando o linguajar moderno, ela estava vestida para matar, literalmente, para seduzir o coração daquele jovem. Verso 11: é apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa, ou seja, uma mulher que não parava, uma mulher que era apaixonada por muitos amores, que não só o seu marido. Verso 12: ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos, uma pessoa insaciável, não para em canto nenhum, sempre procurando uma oportunidade. Verso 13: aproximou-se dele, do jovem, e o beijou, e de cara imprudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. Por que ela diz isso? Eu já fiz. Sabe o que ela está dizendo? Olha, o pecado que nós vamos cometer já está perdoado. Eu já fui lá, eu já fiz o sacrifício, está tudo bem, você pode ficar tranquilo. É o versículo de número 14. Verso 15: por isso saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. Ou seja, ainda fala que estava tudo tranquilo. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemos com as delícias do amor até pela manhã. Gozemos, amores, porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe, levou consigo um saquetel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Então, todo o cenário descreve a astúcia dessa mulher. Ela colocou sua melhor roupa, ela passou em si o melhor perfume,
ela preparou o seu leito para essa prática, ela estava certificada de que o seu marido não retornaria. É até uma coisa triste, né? Porque ela faz todo esse cenário no versículo 19, porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Então, a linguagem que Salomão usa é uma linguagem vívida. Dá até para imaginar o cheiro desse perfume. É possível imaginar aquela preparação que essa mulher fez, mas na verdade ela é como uma aranha perigosa em sua teia. Essa mulher está pronta para pegar a sua presa. Como vimos, ela era casada com um homem que estava viajando, se veste de maneira atraente, no caso como uma prostituta, para atrair. Aí você vai falar, mas que coisa de mau gosto. Não se engane. Os homens e sua natureza corrompida, eles gostam de coisas vulgares. Não pense você que o funk faz sucesso porque o ser humano brasileiro, particularmente, é uma pessoa culturalmente limitada. Não é. Porque o brasileiro, assim como qualquer outro ser humano, ele gosta da imoralidade, da perversão, ele gosta da prostituição sem filtros, porque o funk nada mais é do que a ostentação da prostituição, da moralidade nos seus níveis mais baixos. Se você pega, por exemplo, uma dança do tango, que é uma dança argentina muito famosa, e que é uma dança que tem um caráter sensual também, mas você percebe um filtro, você percebe que tem um limite, não é uma coisa que está totalmente exposta. Mas quando você pega essas adolescentes dançando funk, elas encenam os atos sexuais ali para as pessoas verem, a coisa é exposta. Então essa mulher, ela se veste dessa maneira, de maneira vulgar, para atrair aquele jovem, e ela já estava procurando a vítima, e agora ele estava à sua porta. Então ela o agarra, o beija, o convence de que é o momento certo para ir visitá-la, e antes de viajar, como falamos, ela se certifica que seu marido não voltaria, já tinha feito o sacrifício. Então tudo que ela faz é prometer para ele um banquete insaciável. É isso que o pecado faz. A primeira imagem, ele parece que é gostoso, parece que é bom, parece que é um banquete, mas no fundo o que ele esconde é a morte, porque essa mulher é como uma aranha perigosa que está à procura de uma presa. No capítulo 30, verso 20 diz: tal é o caminho da mulher adúltera, come e limpa a boca e diz: não cometi maldade. E é isso que ela faz. Ela fez tudo. Ela foi lá, criou o cenário, ela fez tudo, mas depois que ela terminou, o que ela fala? Eu não fiz nada. E é assim que o pecador age. Então, veja, tudo são alertas. E ela faz o rapaz pensar que é alguém especial. Ela apela para a imaginação dele, porque ela descreve a sua cama para ele com as especiarias, os perfumes, garante que ninguém ficará sabendo, tinha tempo de sobra para o entretenimento pecaminoso, e essa mulher era perversa, provavelmente atraente, e o jovem era um tolo e com certeza sem juízo. Então veja, é uma alerta. Salomão está dizendo: meu filho, tome cuidado. Ele é alguém habilitado para dizer, tanto porque ele tinha sabedoria, como pelo fato dele mesmo ter cedido aos pecados de natureza sexual por tantas mulheres que teve. Então é uma alerta para todos nós, os jovens, para todos. Tome cuidado com as investidas das tentações de ordem sexual. E finalmente, o terceiro passo para a gente encerrar. Primeiro ele tentou a si mesmo, depois ele foi tentado pela mulher, e agora ele tenta o Senhor. Versos 21 a 27. Seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou, e ele no instante a segue como um boi que vai para o matadouro, como o cervo que corre para a rede. Até fiquei lembrando daquele filme do boi, que ele vai para um filme tão bonito, que eu esqueci o nome, que ele vai para uma tourada, né, e ele pensa que vai se tornar um herói, mas na verdade o fim
a morte, porque depois que acabar a horário ele vai morrer. Então é o mesmo cenário. Esse rapaz, ele estava indo para o boi, talvez, claro que o boi não pensa, mas se ele pudesse pensar, talvez ele está pensando que vai para um pasto, vai estar indo para a morte. Verso 23: até que a flecha lhe atravessa o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e se atento às palavras da minha boca. Não se desvie teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. Então, a última parte do capítulo descreve um cenário de morte. E o pecado é um cenário de morte. O mundo sem Cristo é um mundo de morte. E se nós pudéssemos ver sem os filtros, se a gente pudesse ver as coisas espiritualmente, da mesma maneira que nós veríamos os exércitos angelicais e celestiais ao redor do povo de Deus, como naquela passagem maravilhosa, quando a Síria estava prestes a dominar o povo de Deus, então o homem de Deus ora e pede para que os olhos do seu rosto fossem abertos, e quando seus olhos foram abertos, o que ele viu? Um grande exército. Isso, de cavalos e carruagens. E a mesma coisa é espiritualmente contrário também. Se os nossos olhos pudessem ver, então o que nós veríamos são cadáveres e mais cadáveres caminhando para as suas sepulturas longe de Cristo. É esse o cenário. O seu caminho é para a sepultura e desce para a câmara da morte. Lá em Mateus 6,13 diz: não os deixes cair em tentação, num dos trechos da oração do Pai Nosso. Então lembre-se que Deus não nos tenta, mas nós podemos tentar a nós mesmos e a outros, e podemos tentar até mesmo Deus. E como que nós tentamos a Deus? Primeiro, quando nós desobedecemos a sua palavra e quando nós nos colocamos em situações de riscos. O jovem tomou uma decisão precipitada ao seguir a mulher, então depois de agir racionalmente, ele deixou de agir racionalmente como alguém criado à imagem e começou a agir como um boi a caminho do matadouro e um pássaro rumo à armadilha. E ao entrar na casa da mulher, ele assenta-se à sua mesa, deita na sua cama e ele obedece às leis de Deus intencionalmente, embora a gente goste de pensar que o pecado nunca é intencional, mas ele sempre é intencional. Deus não interveio, permitiu que o jovem saciasse seus apetites, mas que depois sofresse as consequências. Se em vez de tentar o Senhor, o jovem tivesse olhado para o Senhor e se lembrado da sua palavra, ele teria fugido das garras dessa mulher. Então, nessa última parte, eu quero que os irmãos percebam o versículo 25 a 27, porque ele fala do pecado de uma maneira dura, realística e verdadeira. Só que esse conceito de pecado, ele não é aceito no mundo. Você hoje falar de pecado para muitas pessoas, eles vão rir de você, porque não é um conceito assim. Primeiro, que ele não é compreendido, eles não entendem a natureza ou a compreensão teológica e bíblica do pecado. E segundo, porque o mundo ridicula, o mundo que vangloria do pecado não vai aceitar o pecado como algo ruim, não gosta do pecado. Mas a grande verdade é que se o mundo tivesse mais luz, então haveria menos trevas. Se o mundo tivesse mais sal, haveria menos corrupção. Se o mundo ouvisse mais a verdade, haveria menos mentiras. E eu termino dizendo que quando falamos da luz, do sal e da verdade, eu não estou falando de atributos meu e seus. O mundo não precisa da nossa luz, o mundo não precisa da nossa genialidade, o mundo não precisa da nossa verdade, o mundo precisa de uma única pessoa. De quem que o mundo precisa? Cristo. Exatamente. O mundo precisa de Cristo. Qual é a essência do nosso chamado? Falar de Cristo. Não é das coisas grandes, dos nossos maravilhosos testemunhos. O mundo precisa de Cristo. Nós precisamos de Cristo. Somente Cristo pode
ou pode resolver o problema das adorações idólatras do nosso coração. Só Ele pode remover o coração de pedra e colocar o coração de carne. Só Ele pode proporcionar o novo nascimento. Lembra lá quando Jesus estava conversando com Nicodemos? Ele era um doutor da lei. Mas quando Jesus falou que ele precisava nascer de novo, o que ele perguntou? Mas eu vou voltar para o ventre da minha mãe como eu sou um homem velho? Por quê? Porque ele não entendeu. Ele estava diante do Filho de Deus e do próprio Deus, mas ele não entendeu a mensagem dele. E por que ele não entendeu? Simplesmente porque não dependia dele, mas de Cristo. Em contrapartida, a mulher samaritana, Jesus falou que para ela: se você soubesse com quem você está falando, e se você beber da minha água, você nunca mais terá sede. Ou seja, se a gente vai morrer de sede, não importa, mas se a gente é alimentado pela água de Cristo, ou de Cristo que é a verdadeira água, a verdadeira fonte, então jamais teremos sede. Então eu termino dizendo que de tudo que nós temos aprendido em Provérbios, ainda que Cristo não tivesse nascido ainda, a grande mensagem é que nós precisamos de Cristo, o mundo precisa de Cristo, e Ele e mais ninguém é o único caminho, a única verdade e a única vida. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar isso. Eu sempre falo assim, que nós brincamos com Deus. Nós precisamos ver que Deus é bonzinho, né? Porque muitas vezes nós não queremos. Nós brincamos com Deus. E lá, né, o diabo diz que nós seríamos Exatamente. por ele. E às vezes, a gente mesmo que está falando isso, a gente nem percebe isso aí. Claro. A gente nem percebe que a gente faz isso. E eu sempre digo, a mão de Deus é bem visível. É usar também. Exatamente. Por isso que acho que lá eu vou estar lá em 1 Pedro 5:8, né, vigiar e orar. Muitas vezes a gente pensa que está fazendo isso, não faz. Pensa. Então eu falo que muita coisa você acabou de falar, ela só fala para mim. É pra gente. É pra gente que a Bíblia fala. Já é uma coisa maravilhosa você olhar e falar: isso é para mim. Nós, né? Porque eu já sabia. Você está falando. É história. Exatamente. A história que se repete. Se repete de todo dia. Exatamente. Exatamente. Mas é isso mesmo. A gente tem que olhar.